Olá pessoal, meu nome é Josias Maltês, sou professor de matemática. Nessa última rodada fizemos 49,23 pontos. Claro que não dá para ficar satisfeito com essa pontuação. Muito embora essa questão de pontuação é muito relativa, principalmente em times como esse, que são times de ligas anuais. Elas prezam muito, elas necessitam bastante de regularidade. E esse resultado foi regular. Na maioria das ligas em que eu participo, ficamos mais ou menos equilibrados. Não caímos, também não subimos, é bem verdade. A gente tem que analisar sempre da seguinte forma. Aqui foram 49 pontos, aqui foram 117. Não quer dizer necessariamente que essa pontuação foi melhor do que essa. Por exemplo, o que é que eu quero dizer com isso? 117, porque são números relativos. 117, se todo mundo fez 150, essa pontuação não foi boa. 49, se muita gente tivesse feito como fizeram, 30, 25, já é um resultado bom. Mas, reafirmo, desempenho regular. Fomos para 1.411 pontos no campeonato, nosso patrimônio caiu 2 cartoletas apenas, foram apenas 2, teve gente que caiu 10, 12 cartoletas, o que já se torna um risco. Enfim, conseguimos defender o patrimônio que a gente precisa ainda, estamos mais ou menos no limite do patrimônio, precisamos ainda termos a preocupação de estar sempre defendendo eles rodada a rodada, porque senão pode fazer muita falta logo mais na frente. Nossa defesa não foi muito bem, com exceção de Vitor Luiz, todos pontuaram mal. Iago Maidana e Sabino foram responsáveis por nos carregar 4 cartoletas, jogadores que a gente tinha colocado muita fé. Mas é isso mesmo. Hugo Souza, poxa, eu dei um azar. Azar não, acontece. Recebi a informação que Diego Alves não ia para o jogo. Aí eu disse, Hugo Souza vem de -9. Pega um time teoricamente mais fraco. Então, se ele mantiver o saldo de gol, eu pontuo bem. Se fizer um ADD, então nem se fala. Eu pontuo bem e valorizo, junto às duas coisas. E aí tirei o goleiro que a gente estava do vídeo, que era o Jailson. Até divulguei aí nos comentários, como sempre faço. Deixo lá no topo dos comentários, 1 hora antes de fechar o mercado, qualquer alteração que nós tivermos. E o Hugo Souza terminou tomando um gol. Um time que não fazia gol fora de casa, que era o Atlético Goianiense, já tinha 5 rodadas. O meio de campo e o ataque foi bem, com exceção do nosso capitão, que fez 0,7 e nos atrapalhou bastante. Rafael Veiga mitou com 18,3. Giovanni Augusto, a princípio a gente fica satisfeito de ter feito 4,5, acha regular a pontuação, mas para quem fez um gol com 2 minutos de jogo, terminar a partida com 4,5 termina sendo um pouco decepcionante. Marinho sem gol, sem assistência, os 5 pontos, a regularidade de sempre que ele tem. Rogério Ceni também não esperávamos mais do Flamengo, muito mais. Hoje tomou 3 do São Paulo, 3-0, né? Temos que ligar o alerta para o time do Flamengo. Mas agora vamos vender todo o time e montar uma nova equipe. Analisando os jogos da rodada, esse aqui, Bragantino e Bahia, não vai valer, ele foi puxado para sexta-feira. Os mais favoráveis que a gente pode considerar é Flamengo contra Coritiba. Isso tudo, teoricamente, nunca uma certeza absoluta. Apenas uma probabilidade matemática que tal time se saia melhor do que determinado time, mas probabilidade não é uma área exata da matemática. Então temos aqui jogos mais favoráveis: Flamengo e Coritiba, Goiás e Palmeiras, São Paulo e Vasco, Inter e Fluminense, mas o Inter vai vir meio abatido com a derrota, a desclassificação na Copa do Brasil. Mas ainda assim dá para a gente escolher alguns jogadores dele. O Atlético Mineiro a gente poderia atribuir um certo favoritismo ao Ceará, mas perdeu hoje dentro de casa para o Atlético Paranaense, primeira derrota, e coincidindo com os inúmeros casos de coronavírus que apareceram no time. A gente não sabe bem como ele vai reagir. Vamos montar nossa equipe.
No gol, nós temos aqui as possibilidades de Thiago Volpi, Jean, os dois que têm maiores médias. Tadeu fez 6 pontos na última, o jogo é favorável, não para manter o saldo de gol, mas para fazer algumas defesas difíceis. Fernando Praz é outra boa indicação, porque o Atlético finaliza bastante, qualquer que seja a situação, então pode pintar algumas DDs para o Fernando Praz. E pelo mesmo motivo podemos indicar o Wilson do Coritiba. Vem de menos 4,3, tem uma tendência muito boa de valorização, e o Flamengo vai finalizar bastante. O Everton é uma possibilidade mais segura, se é que podemos chamar de seguro, mas de manter o saldo de gol. E quem sabe fazer uma DD, porque o Goiás também tem que ir para cima. Por enquanto vou ficar com o Wilson do Coritiba. Se perder o saldo de gol, pelo menos a gente mantém nossas cartoletas, defende ela. Lembra que isso é importante. Na lateral, a gente tem as seguintes boas possibilidades. Tem Guilherme Arana, Reinaldo, Vitor Luiz, Felipe Jonathan, que sempre joga muito bem fora de casa, principalmente fora de casa. Fábio Santos do Corinthians, que tem o pênalti a seu favor. Bruno Pacheco é outra boa opção, mas o Atlético sempre marca gol. E finalmente Marcos Rocha e Fagner. O Grêmio cede muita roubada, ao mesmo tempo que quando está PP ali pela esquerda, direita do adversário, que é o caso do Corinthians, inferniza bastante, também perde muita bola. E isso vai gerando scouts para o lateral. Se conseguir passar o jogo todo e não tomar gol do Grêmio, já vai ter uma pontuação bem satisfatória para Fagner, que também produz scouts de ataque por si só. Não podemos esquecer que é um jogador de seleção brasileira. Eu vou confirmar meu time com Fagner do Corinthians e com Reinaldo do São Paulo. Acho que Vitor Luiz novamente é uma boa indicação, né? Na zaga, que tem sido um calcanhar de Aquiles para todos nós, note que as médias, tirando aqui do Werner, que é 5,6, mas jogou apenas uma partida, todas as médias são de 3,3 para baixo, exceção para Sabino, que eventualmente bate um pênalti. Mas tem um jogo muito desfavorável pela frente. Temos aqui Nino vem numa crescente muito boa, mas o jogo também não é muito favorável. Ele só pontuou mal, que foi 0,2, ainda assim não negativou nessa última rodada. Pode ser uma boa opção. O jogo que não favorece. Júnior Alonso, jogador que rouba a bola, sobe no ataque, é quase um meia quando o Atlético joga com 3 zagueiros. Outras possibilidades boas, Gustavo Gomes do Palmeiras, a dupla de zaga do São Paulo. O time do Vasco não é tão agressivo, fez até gol nessa última partida contra o Sport, que Cano deu uma melhorada boa, além de ter feito gol, foi muito mais participativo no jogo, mas ainda assim não sei, precisamos aguardar para ver como vai o Vasco proceder nas próximas partidas. Thiago Heleno também é uma boa possibilidade. Iago Maidana tem um pênalti a favor dele, é um scout igualmente importante. Eu vou ficar com Gustavo Gomes, que eu acho o jogo favorável contra o Goiás, e Júnior Alonso do Atlético. Mesmo desfalcado, eu quero dar uma arriscada no time. Aqui na meiuca, a gente tem alguns nomes bem interessantes. Galhardo sempre, em qualquer situação. Vina, do Ceará. Olha que o Atlético é muito exposto na sua parte defensiva. Arrascaeta de volta. Vou colocar ele, mas nem podemos ter certeza se vai jogar. Ele está meio baleado. E pode ser que não jogue o jogo todo, ou que seja poupado. Porque na outra semana o Flamengo já tem Libertadores. Rafael Veiga vem numa fase excelente. Deve perder cartoleta. Dificilmente vai conseguir repetir essa pontuação. Mas é uma aposta que vale a pena. Jean-Pierre, a gente não sabe se joga, se não joga. Otero de volta da seleção.
E são esses jogadores que eu poderia indicar a vocês. Eu vou ficar com Rafael Veiga, Arrascaeta. No sábado a gente dá uma checada nas notícias. Qualquer alteração que eu faça, eu divulgo no topo dos comentários, pelo menos 1 hora antes do mercado fechar. Essa semana a gente tem bastante tempo, o mercado só fecha 6 horas da tarde do sábado. E Thiago Galhardo, é claro, não dá para ficar sem ele no time. Mesmo tendo perdido o pênalti hoje. Tomara que, se aparecer pênalti, ele volte a bater. E esse é o nosso meio de campo. Pessoal, se você ficou até aqui, acredito que estejam gostando do vídeo, então aproveite, peço a vocês que se inscrevam, e desse modo poderemos levar esse e outros conteúdos cada vez a mais e mais pessoas, beleza? Vamos para o nosso ataque. Aqui nós temos muitas boas pedidas. Marinho, sempre Marinho, né? Tem uma regularidade fantástica. PP, o problema é que a gente nunca sabe se ele joga o tempo todo ou não. Mas o pouco que tem jogado vem fazendo ponto. Eu já tenho 2 rodadas sem colocar ele. Para minha sorte, aqueles que eu coloquei no lugar fizeram pontuações boas. Na semana passada mesmo foi Keno. PP fez 8.7, Keno fez 9.4. Temos Brenner e Luciano, 2 excelentes pedidas. O ataque do São Paulo está muito efetivo. Renato Kaiser, boa pedida. Cano voltou a fazer gol, fez 18 pontos. Luciano, acabei de falar. Mas minhas escolhas serão: um é Bruno Henrique, sem o Gabigol, ele centraliza muito no ataque e a bola passa sempre por ele. Então a chance dele estar finalizando é grande. Com o pênalti batido de forma horrível pelo Vitinho hoje, pode ser que ele volte a chamar a responsabilidade para si. Se o Gabigol jogar e tiver em condições de jogar todo o tempo, eu prefiro colocar o Gabriel. Mas por enquanto vai ser Bruno Henrique. Outro atacante vai ser Brenner por causa da fase. Podia ser Luciano também, mas não estou querendo dobrar o ataque do São Paulo. Então estou escolhendo Brenner, como podia ser o outro. E Marinho. Ele sempre nos rende ótimos scouts. Nosso técnico vai ser, de todos esses que estão aqui, qual é o jogo que você considera mais favorável? A gente tem aqui Goiás e Palmeiras, mas o Palmeiras está cheio de casos de Covid. Ceará e Atlético, o Atlético está cheio de Covid. São Paulo e Vasco. Será que o São Paulo vai manter o time completo ou vai poupar jogador? Flamengo e Goiás. Se o Flamengo está numa fase ruim, o Coritiba, Goiás não, Coritiba está pior ainda. Então acho que vale a pena nós apostarmos no Flamengo. E não tem tanto coronavírus por lá não. Abel Braga, mas não é um jogo tão simples. E o time do Fluminense está bem ajustado. Não é assim dizer que vai chegar lá e vai golear. Então vou ficar aqui com o Flamengo de Rogério Ceni. Ainda é o time mais valioso do Brasil. E a história recente dele não pode ser desconsiderada. Em algumas partidas, pelo menos, deve jogar muita bola. Então, Rogério Ceni como técnico. E o meu capitão vai ser o Bruno Henrique. Acredito que o Flamengo vai sair bem nessa rodada. Está aqui o nosso time. Custou 150. Ainda sobraram 13 cartoletas, por isso que a gente tem que estar sempre economizando elas. Se você gostou, deixa um like e me diz aí nos comentários quantos pontos vocês fizeram na última rodada, beleza? Nesse final de semana, uma boa sorte para todos nós.